Olá, sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo que faz parte das programações da nossa Semana Allan Kardec de 2020, que esse ano está sendo feita de uma forma um pouquinho diferente por conta das circunstâncias atuais do nosso planeta, mas que nós todos estamos juntos em pensamento. E hoje, dia 18 de abril, é um dia especial porque nós comemoramos hoje 163 anos de publicação do Livro dos Espíritos, organizado por Allan Kardec. E nesse vídeo nós vamos falar sobre o contexto espiritual da codificação. Como que foi? O que teve que acontecer para que a codificação fosse possível nesse momento? E então, para a gente falar sobre isso, nós vamos recorrer ao livro Universo e Vida. Lá no livro Universo e Vida, nós temos a seguinte informação. Primeiro, precisamos entender o que é o Espiritismo. Para nós que somos espíritas, nós entendemos que o Espiritismo ele é o Consolador prometido por Jesus. E lá no Universo e Vida nós temos essa informação. Consolador da humanidade, segundo as promessas do Cristo, o Espiritismo vinha esclarecer os homens, preparando-lhes o coração para o perfeito aproveitamento de tantas riquezas do céu. Então, nós vamos entender, né, que isso não aconteceu por acaso, não aconteceu de qualquer jeito, né? O mundo espiritual ele não trabalha de improviso. Houve uma preparação para que essa nova mensagem, para que as mensagens espíritas chegassem até a Terra e fossem organizadas pelo Kardec, né? Que o espiritismo fosse codificado pelo Kardec. E lá no Universo e Vida nós encontramos ainda as seguintes informações. Os cultores da história humana não escondem a sua admiração e a sua perplexidade em face da surpreendente aceleração do progresso mundial a partir do século XVII, em todos os campos da inteligência, na ciência, na filosofia, nas artes e nas técnicas. Todos os departamentos do saber e do trabalho humanos se iluminam e se engrandecem. Então, várias mudanças, né? A gente vai ver que o século XVII é o que marca o surgimento do que a gente pode chamar hoje de ciência mesmo, né? Então, várias transformações em vários campos, elas surgiram a partir do século XVII. E essas transformações, elas não aconteceram por acaso. Aconteceram, sim, pelo esforço humano, mas a gente sabe que nada aqui na Terra funciona sem a tutela do mundo espiritual. E essas várias transformações, elas tinham um objetivo, né, que era preparar a Terra, né, preparar o nosso mundo, auxiliando nesse processo de amadurecimento espiritual para que outros ensinamentos, para que outras verdades elas pudessem chegar até nós. Então, nós vamos ver, é que havia soado no infinito a grande hora em que os céus se abririam, para que descesse à terra o sublime Paracleto, o Espírito da Verdade, o Consolador que Jesus prometera à humanidade e que a ela viria para com ela ficar por todo sempre. É, a vinda do Espiritismo, a codificação do Espiritismo, ela faz parte de um planejamento do Cristo. Né? Quando foi chegado esse momento, quando a humanidade já estava madura o suficiente para receber esses ensinamentos que o próprio Cristo não pôde trazer no momento em que ele esteve na Terra, quando chegou essa hora, né, a gente vai ver que vários espíritos colaboraram para que essas mensagens chegassem à Terra, né? E quando a gente fala o Espírito da Verdade, a gente está falando, né, de um conjunto de espíritos, de uma falange de espíritos dirigidas diretamente pelo Cristo, que viriam, né, se utilizando dos encarnados aqui na época, né, que também vieram com essa tarefa, né, de auxiliar o Cristo na vinda do Consolador. Para ter condições de bem receber e entender a excelsa mensagem, a humanidade precisava libertar-se de velhos dogmas, emancipar o pensamento, conquistar novos estágios de conhecimento científico, desenvolver melhores possibilidades de comunicação
e difusão cultural. Então, muitas coisas aconteceram, né, por volta do século XVII, muitas ciências surgiram e foram se consolidando, né, as próprias ciências da natureza, e depois, mais para frente, lá no século XIX, as ciências sociais, né, as ciências humanas, elas foram também se consolidando, e essas outras que tinham vindo antes foram também se aperfeiçoando. Então, em vários campos do conhecimento, das artes, né, das várias técnicas, da indústria, tudo isso foi se desenvolvendo, né, a humanidade foi amadurecendo em conhecimento para que essa nova compreensão pudesse ser aceita, né, pudesse ser consolidada entre os homens nessa época. Por isso, o governo espiritual do planeta convocou a benemérita cooperação de cientistas, filósofos, navegadores, estadistas, técnicos, artistas, pensadores. O Divino Mestre abriu nas alturas o voluntariado do sacrifício para que os pioneiros da mediunidade, inúmeros espíritos abnegados, se inscreveram nessa legião de desprendidos. Então, essa tarefa da vinda do Espiritismo, ela foi uma tarefa coletiva, né? Vários cooperadores de Jesus como governador espiritual do nosso mundo se voluntariaram para auxiliar nesse momento, né? Para ajudar a humanidade encarnada a se aperfeiçoar. Isso não foi um trabalho de uma época, de um momento só, né? Se a gente for pensar aí, a publicação do Livro dos Espíritos ela acontece no ano de 1857. Há mais ou menos 2 séculos antes, essas transformações começaram a se intensificar, né? Esses espíritos auxiliares de Jesus, eles começaram a reencarnar e a cumprir as suas tarefas nesse processo de transformação, de aperfeiçoamento da humanidade, né? E aí, nós vamos perceber que um trabalhador muito valoroso, ele também vai ter destaque nesse momento, né? Que é nosso codificador, né, nosso querido Kardec. O grande espírito do apóstolo Tomé já estava a esse tempo no mundo, onde reencarnou a 3 de outubro de 1804, com a excelsa missão de codificar o Espiritismo. Então, no Universo e Vida traz essa informação para a gente, né, que Tomé, apóstolo de Jesus, aquele, né, que sempre duvidava, que sempre questionava, que sempre queria provas, ele reencarna como Allan Kardec. E aqui ele não vai agir diferente, né? O Kardec ele tem que agir como um cientista, né, que exige provas o tempo inteiro, que rejeita várias mensagens, até, né, usando critérios muito sérios e orientados pelo mundo espiritual, para que as mensagens que fossem publicadas, elas fossem realmente verdadeiras, elas fossem realmente confiáveis, né? Então, ele reencarna com essa excelsa missão de codificar o Espiritismo. Ele não vinha só, como assinala Emmanuel. Isso está lá no livro A Caminho da Luz. Fazia-se acompanhar de uma pleiade de companheiros e colaboradores, cuja ação regeneradora não se manifestaria tão somente nos problemas de ordem doutrinária, mas em todos os departamentos da atividade intelectual do século XIX. E acrescenta: a ciência dessa época desfere os voos soberanos que a conduziriam às culminâncias do século XX. Então, vários desses espíritos que reencarnaram, né, nesse período, juntamente com Kardec, antes, um pouco depois, eles vieram, né, para contribuir com essa tarefa regeneradora mesmo, para auxiliar na codificação do Espiritismo. Então, nós podemos perceber nesse momento também, né, que o próprio Kardec, ou seu nome, né, enquanto encarnado aqui, Hipólito Leon Denis Arrivaio, discípulo de Pestalozzi, tomou conhecimento dos fatos, constatou-os pessoalmente em 1855, estudou-os objetiva e minuciosamente, convenceu-se de sua realidade, buscou-lhes a causa e deduziu-lhe a significação. Pesquisou, trabalhou. Então, o trabalho do Kardec ele foi intenso. E o Kardec ele foi um, um homem extremamente obediente, né? Extremamente obediente às orientações do mundo espiritual, extremamente criterioso, porque a responsabilidade dele era imensa. Né? E desde o momento em que ele se dedica a essa tarefa,
a atuação dele foi incansável no sentido de preparar todos esses materiais, todos esses livros que hoje, né, são a base para o Espiritismo, que nos trazem tanta segurança e tanta confiança para o estudo. Apareceu então a primeira edição de O Livro dos Espíritos, era 18 de abril de 1857. Era o Espiritismo. Agora o codificador só vive para a codificação. Inspirado e sustentado pelas primícias celestes, foi apenas idealismo, trabalho e abnegação até a morte. Então, o Kardec fez parte de toda essa preparação, de toda essa programação do mundo espiritual e ele cumpriu de forma muito séria, né, de forma muito dedicada à sua tarefa. Ele fez parte dessa programação, ele reencarna com essa tarefa e nós podemos dizer que a espiritualidade toda que preparou tudo isso pode ter ficado muito feliz, muito orgulhosa, né, do cumprimento da tarefa nas mãos do Kardec. Então, é isso, né? A gente veio falar um pouquinho nesse breve vídeo sobre a preparação no mundo espiritual para a vinda do Espiritismo, para que todas essas mensagens pudessem chegar até nós de forma cristalina e nós somos muito gratos ao Kardec pela sua seriedade no cumprimento da sua tarefa. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo.